Evangelho de João, capítulo 7. Amados, temos visto que João é o livro dos 8 milagres, ok? Até aqui. Mas no capítulo 7, nós não vamos encontrar um registro de um milagre por João, nem no capítulo 7, nem no capítulo 8. O próximo milagre, depois do capítulo 6, acontece apenas no capítulo 9. E o que a gente encontra no capítulo 7 é a presença de Jesus na festa dos tabernáculos em Jerusalém, ok? E eu quero falar com você alguma coisa sobre estas festas solenes, mas antes de me referir à festa dos tabernáculos, eu quero voltar um pouquinho e mostrar para você como João registra esses milagres e cria associações dos milagres com os dias das festas solenes e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, volta comigo até o capítulo 5, quando Jesus está realizando, segundo o registro de João, o seu terceiro milagre. Esse milagre é a cura do paralítico no tanque de Betesda, e isso está acontecendo em Jerusalém. Interessante aqui no capítulo 5, João diz que é um dia também de festa solene. Embora não esteja muito claro no capítulo 5, entendemos que esta festa é a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa, ok? Isso é muito interessante, porque o milagre aqui da cura desse paralítico acontece nesse tanque de Betesda. Betesda é uma palavra hebraica que significa casa da misericórdia. E Jesus está em Jerusalém, está no tanque, no período do Pentecostes, onde acontecia a colheita do trigo e também da cevada. No dia de Pentecostes era um dia de festa, mas também de colheita. Jesus está neste tanque curando um paralítico. Interessante, porque o texto diz no verso 2 que este tanque é um complexo, era um tanque bem grande, ali ficava ao norte do muro de Jerusalém, tinha 5 pavilhões. Observe que João, quando lhe dá números, ele faz com propósitos, e eu posso pensar algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus é a nossa cura, ele está num tanque, ele é a nossa cura, ele é a provisão de cura para todos nós. Na época da colheita do trigo, o trigo, para frutificar, precisa morrer. O grão de trigo precisa morrer para que dê fruto. Jesus fala disso a respeito dele mesmo. Ele é o grão de trigo que iria para a cruz e com a sua morte frutificaria em muitos outros filhos, muitos outros grãos que somos todos nós. E Jesus está nesse lugar, de alguma forma curando esse enfermo, dizendo: eu sou a provisão de cura, eu vou morrer para que vocês tenham vida, porque por causa das suas pisaduras é que fomos sarados. Agora, olha que curioso, 5 pavilhões, o texto diz, esse 5 nos aponta para algumas coisas. Por exemplo, as 5 feridas da cruz. Jesus teve 5 feridas no seu corpo. Nos remete também para Isaías 53, quando fala que ele foi castigado, ele sofreu, ele foi esmagado pelas nossas transgressões, e então pelas suas feridas e pelas suas pisaduras é que fomos sarados. Jesus é a nossa cura, é a provisão verdadeira de Deus, de trigo, de alimento, de comida, de poder, de Pentecostes, e Jesus é a nossa provisão, ok? Muito interessante também que o dia de Pentecostes está associado ao dia em que Deus entregou as tábuas da lei para Moisés. Depois da Páscoa, que é a saída do povo do Egito, 50 dias depois da saída do Egito,
Moisés está no Monte Sinai recebendo de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos em pedra. Jesus é a rocha fundamental, Ele é a pedra sobre a qual nós estamos edificados, a sua igreja é edificada, mas Ele é a palavra revelada, Ele é a palavra que virou gente. Tudo isso está acontecendo no Pentecostes. Pentecostes está relacionado com a pessoa de Jesus também. Quando a gente vai para o capítulo 6, aqui esses milagres, o quarto e o quinto milagres estão acontecendo na Galileia, mas no período da Páscoa, provavelmente um ano antes da Páscoa em que Jesus seria sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses milagres que acontecem na Páscoa, provavelmente então no ano seguinte do milagre que João registra no capítulo 5, acontece a multiplicação do pão, de alguma forma associado com o grão também, ok? Jesus é o pão vivo que desceu do céu, ele fala isso no discurso do capítulo 6, e ele é o poder de Deus libertador. Ele entra no barco com os discípulos, a tempestade cessa, ok? Assim como o poder de Deus se manifestou para tirar o povo do cativeiro do Egito, em Jesus o poder de Deus se manifesta para nos tirar do cativeiro do pecado. Olha quanta associação linda que a gente vê entre o milagre, o dia da festa solene e a própria pessoa de Jesus Cristo. Quando chegamos no capítulo 7, encontramos Jesus na festa dos tabernáculos em Jerusalém. O curioso também é que a partir do capítulo 7, Jesus não sai mais de Jerusalém, ele fica em Jerusalém, cumpre o seu ministério em Jerusalém, segundo o registro de João, até a cruz. E isso está acontecendo 6 meses antes da Páscoa em que Jesus seria sacrificado. Ok? Ele sendo a oferta. E a festa dos tabernáculos era uma festa que celebrava o período que o povo ficou no deserto e eles moraram em tendas. Tabernáculo significa tenda. E fala também da presença de Deus sobre nós, sobre o povo. João usa uma palavra muito linda quando fala que ele veio habitar entre nós no capítulo 1. A palavra habitar ali poderia ser traduzida como tabernacular. Jesus tabernaculou entre nós. Jesus é que traz a presença de Deus. Muito interessante. No período desta festa, os judeus construíam tendas no jardim das suas casas e em volta do templo muitas pequenas tendas eram construídas também. E nessas tendas em volta do templo, os mestres, os rabis, eles ficavam e ensinavam pessoas. O povo vinha para a festa de todas as partes de Israel, para a celebração, procuravam essas diversas tendas e os rabis praticavam ensino para todo o povo judeu. Jesus chega nesse lugar, muitas tendas montadas, muitos rabis espalhados praticando os seus ensinos, e Jesus, ele não estava numa tenda, ele aparece próximo dos muros, nos pátios ao redor do templo, e ele começa a praticar o ensino, e o seu ensino tinha muito mais poder, muito mais autoridade, muito mais revelação do que o ensino de todos os rabis espalhados em torno do templo, e as pessoas notam isso e falam a respeito disso, como esse que não tem a letra dos rabis, ou não tinham a formação teológica dos rabis, consegue interpretar a lei de Moisés com tanto poder, com tanta clareza, com tanta autoridade. Fácil, porque ele é a palavra encarnada, ele é o Messias, ele é que faz a presença de Deus tabernacular entre nós. Curioso que nessa tenda do tabernáculo que eles montavam, não tinha teto.
A ideia é que o céu deve se misturar com a nossa vida, o céu deve se misturar com a nossa família, o céu deve se misturar com a nossa habitação. Nós não temos teto, porque o teto é o céu. Eu vejo as estrelas, eu vejo o céu, eu vejo Deus, porque Deus tem que habitar entre nós. Assim nós misturamos o ambiente do céu com o ambiente da nossa vida, o ambiente da nossa casa, o ambiente da nossa existência. Tabernáculos fala disso também. Mas também a festa dos tabernáculos aponta para o governo de Cristo definitivo. Há um tempo em que Jesus estabelecerá o seu reino definitivo a partir da sua segunda vinda, e nós celebraremos um tabernáculos permanente, porque Ele está habitando de maneira consumada entre nós, e o seu reino, o seu governo se estabelecerá sobre toda a tribo, raça, língua e nação. Então tudo isso está associado à festa dos tabernáculos. Jesus é o nosso tabernáculo, Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso Pentecostes. Isso é lindo demais. Mas há um momento aqui no capítulo 7, no verso 37, a festa dos tabernáculos tinha 7 dias, cada um dos dias da festa se celebrava um aspecto profético associado ao Messias e associado a Jesus, mas tinha o grande dia da festa, era o último dia, que se celebrava a festa das águas, ou a celebração das águas. Eles pegavam grandes jarros de água, muitos jarros de água, e eles jogavam a água pelo chão, pelo templo, profetizando um derramar do Espírito de Deus, um derramar do poder de Deus sobre o povo, sobre a nação, que também profetizava o reino de Deus se espalhando e trazendo todos os benefícios do reino do Senhor sobre toda a nação e sobre todo Israel. Jesus está nesse grande dia, no verso 37, e as águas provavelmente estavam sendo derramadas, Jesus está no meio disso tudo, as águas estão jorrando, e ele está ali no meio de tudo isso, e ele levanta a voz e ele diz assim, em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu sou a fonte das águas de Deus, eu sou a fonte das águas do poder, do Espírito, da cura, do governo, eu sou o Rei do reino, eu sou a fonte. Se você tem sede no teu espírito, na tua alma, na tua humanidade, venha a mim, porque eu vou saciar você. É isso que Jesus está dizendo. No meio daquele jorrar de águas, ele está dizendo: eu sou a fonte, eu vim habitar entre vocês, eu estou aqui. Eu sou o verdadeiro tabernáculo. Jesus. Então é isso, você vai ler o capítulo 7 e vai aprender muito, vai desfrutar dessa beleza poética e dessa inspiração linda e maravilhosa do Espírito Santo para João, no registro desses milagres e tudo isso para confirmar o poder de Jesus. Lembra que dissemos que o Evangelho de João é um grande tratado da encarnação. Tudo que está escrito é para mostrar, provar que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é Deus, provar a sua divindade e a sua messianidade. Boa leitura do capítulo 7 de João. Muito mais palavra, muito mais Jesus, muito mais presença de Deus tabernaculada em nós, muito mais fé e ação. Deus te abençoe.